Amém? Nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. Caminhada rumo à Canaã Celestial. Essa caminhada, no qual almejamos a vida eterna. Que esse desejo nunca suma do seu coração. Que esse seja o seu único objetivo. Alcançar a vida eterna e encontrar Cristo Jesus para agradecê-lo. Neste momento, então, nós vamos entoar o hino Falar com Deus. E eu quero convidar você que está em casa. Obrigado por participar conosco. Obrigado por, mesmo com algumas limitações, mesmo não podendo estar aqui, você ainda se faz presente através dessa live. Nós vamos cantar o hino Falar com Deus. Se coloque de pé e fale com o Senhor através deste hino. Aqui é o playback, né? Sem o vocal, porque a gente quer ouvir a igreja cantando. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e seu perdão encontro paz. 'Cause
Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, agradecidos, Senhor, nós estamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos na Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado porque durante este dia o Senhor cuidou de nós. O Senhor nos levou para o trabalho. O Senhor nos trouxe do trabalho e aqui estamos, reunidos louvando o Teu santo nome. Porque o Senhor é grande e o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura eternamente. Pai querido, nesta noite os Teus filhos estão aqui. Eu acredito que todos eles, Jesus, fez um pedido a Ti. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, meu Deus, das necessidades de cada um. E é por isso que nós pedimos a Ti que, conforme a Tua santa e bendita vontade, atende, Jesus, o pedido dos Teus filhos. Estas bênçãos, Senhor, nós pedimos a Ti, já agradecidos em Teu nome. Amém. Alegria e de agradecimento a Deus por esta bênção que é poder estar aqui na igreja. Quando nós adentramos a igreja, queridos, alguma coisa acontece. Aqui é chamada casa de oração, mas ela também é casa de milagres. Muitas pessoas já entraram aqui nesta igreja perdidos e saíram salvos. Amém? Muitos entraram aqui doentes e saíram curados. Porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. Amém? Hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Porque é através deste requisito que as coisas acontecem na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a fé. Por que a fé é tão importante? Porque tudo na vida espiritual acontece por intermédio da fé. O perdão dos nossos pecados é por intermédio da fé. A nossa salvação é por intermédio da fé. As respostas das nossas orações é por intermédio da fé. Por esse motivo, a fé ela é indispensável. E por isso eu convido você a abrir sua Bíblia aí, no capítulo 11 do livro de Hebreus. E vamos ler o verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. E olha só o que a palavra de Deus nos fala sobre a fé. Todos encontraram? Se não encontrou, pode ler ali acompanhe a leitura ali na tela. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se eu pergunto para você, o que é fé? O que é fé para você? Quando se fala de fé, o que você imagina ser a fé? Você tem fé? Olha o que São Paulo nos apresenta no verso 1 agora do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Então, Paulo descreve a fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. E já no verso 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós entendemos que a fé, ela não é força mental. Tem gente que acha que fé é força mental. Eu vou concentrar e vou acreditar que vai acontecer. E aí ele acha que através da sua força mental, as coisas acontecem na sua vida. Mas São Paulo já nos dá um outro conceito de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção daquilo que não se vê. E aí depois ele diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por que que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque de acordo com o conceito bíblico, fé não é apenas acreditar que Deus existe. Apenas acreditar que Deus existe não é fé. Você crê em Deus? Não, eu creio em Deus. Aqui vai muito mais além do que simplesmente acreditar que Deus existe. Por exemplo, se formos lá para o livro de Tiago, capítulo 2, versos 19 e 20. Vamos ler também para a gente ter uma compreensão disto aqui? Tiago, capítulo 2, versos 19 e 20. Tiago é um livro depois de Hebreus. O que diz o livro de Tiago, capítulo 2, 19 e 20? Olha só. Crês tu que Deus existe? Olha só a pergunta que ele faz. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo o homem insensato de que fé sem as obras é inoperante. O verso 19. Você crê que Deus existe? Fazes bem. Ou seja, não faz nada demais, porque os demônios também acreditam que Deus existe e eles vão muito além de nós, eles estremecem. O que nós entendemos aqui quando Paulo diz, agora voltando para Hebreus de novo, quando Paulo diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Paulo está querendo nos ensinar que a fé não é apenas acreditar que Deus existe, a fé não é apenas acreditar que Jesus é Deus, fé não é apenas acreditar que Deus, Jesus Cristo, pode fazer milagres. Não depende de você para Jesus fazer ou não alguma coisa. Então, Paulo está querendo nos ensinar que para agradarmos a Deus é necessário que tenhamos confiança em Deus. Aí muda as coisas, aí muda de figura. Porque quando você confia, você entrega. Quando você confia, você se joga. E é o que Deus espera de cada um dos seus filhos, que nós, nos jogamos em seus braços de amor. Confia nele. Fé é confiança, queridos. Agora, a confiança é algo que se conquista. Você não confia em qualquer pessoa. Quem aqui confia em todo mundo? Você confia em todo mundo? Eu confio em todo mundo. Não, você confia em pessoas que você conhece. E aí tem um processo para isso. Então, primeira coisa, confiança. Agora, para se confiar é preciso conhecer. E para se conhecer é preciso fazer o quê? Conviver, relacionar-se. A partir do momento que você se relaciona com alguém, você convive com alguém, aí você passa a confiar. E agora nós começamos a entender o porquê que São Paulo está falando para nós, que é impossível agradar a Deus sem confiar.
ou sem fé é impossível agradar a Deus. Porque ele está querendo dizer, olha, para você ter fé em Deus, para você confiar em Deus, você precisa conhecê-lo. E para você conhecer Deus, você precisa conviver com Ele. Entendes agora? Precisamos ter uma convivência com Deus. Às vezes nós temos alguns problemas. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ter um conhecimento intelectual de Deus. E algumas pessoas chegam para mim e falam assim, irmão Cláudio, eu estudo a Bíblia, estudo e não consigo entender a Bíblia. Eu queria entender as profecias, eu queria decifrar as profecias. É importante. Mas o Senhor Deus deseja que tenhamos um conhecimento pessoal. Porque o Senhor Deus, Ele quer ter um relacionamento de pai para filho com você. É importante conhecer Deus intelectualmente? É. Mas é muito mais importante conhecer o Senhor Deus de conviver, ter um conhecimento pessoal. Queridos, por falar em fé, nós não podemos deixar de fora um personagem bíblico que é uma referência de fé. E ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Quem é ele? Abrão. Por que será que Abrão é conhecido na Bíblia como o pai da fé? Vamos ver por quê? Vai lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E olha por que Abrão, ele recebeu esse título de o pai da fé. Olha como era o comportamento de Abrão. Capítulo 12 de Gênesis, a partir do verso 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai de onde? Sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Primeira coisa, quem era Abrão? Abrão era um homem que vivia numa cidade chamada Ur. Ur dos caldeus. Ur era uma cidade idólatra. O povo de Ur não confiava em Deus. Eles não conheciam Deus. E o Senhor Deus, Ele tinha um plano. E o plano de Deus era criar uma nação que carregasse o seu nome. Uma nação que seria representante de Deus aqui na terra. Ou seja, carregaria os oráculos sagrados de Deus. Mas Deus chamou Abrão para esta missão. E agora, olha, veja só que coisa. Deus chega para Abrão e diz: Abrão, sai da tua casa aí. Sai da tua terra, da tua parentela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abrão era um homem bem-sucedido. Abrão já estava muito bem. Já era um homem estabilizado. Abrão já tinha um rebanho muito grande de ovelhas. Abrão já tinha muitos funcionários. Ou seja, Abrão estava muito bem lá na terra de Ur dos caldeus. Aqui, queridos, olha aqui que coisa interessante. Todas as vezes que Deus nos chama, toda vez que Deus te chama, Ele nunca chamou você prometendo coisas desta vida. Ele sempre chamou você para abrir mão de coisas desta vida. Sai dessa terra. Abrão olhou para a sua fazenda, olhou para o seu rebanho de gado, olhou para tudo aquilo e falou: meu Deus, para onde eu vou? Deus disse: não se preocupe, eu vou mostrar para você. Agora imagina, o povo passava na estrada e estava lá na cancela da fazenda
de Abrão, vende-se. E o povo falava, ora, seu Abrão vai vender a fazenda? Por quê? Seu Abrão, o senhor vai vender sua fazenda? Vou vender. E o senhor vai para onde? Não sei. Deus mandou eu ir, eu vou. Percebe como é que Deus trabalha? Deus chamou Abrão, disse, vai. E Abrão simplesmente, ele acatou a ordem divina e disse, e foi. Agora tem outra coisa interessante aqui. Deus prometeu a Abrão que ele seria o pai de uma grande nação. De ti farei uma grande nação, então sê tu uma bênção. Mas Abrão olha para sua esposa Sara e diz, minha esposa é estéril. Como é que Deus vai fazer uma grande nação a partir de mim, se a minha esposa, ela não engravida, ela não pode ter filhos? Mas Abrão confiou na promessa. Abrão foi, e Deus guiou Abrão, Deus conduziu Abraão, e no decorrer da sua caminhada, Deus muda o nome de Abrão e tira, de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de muitos povos. E agora Abraão sai da sua terra e começa a seguir a ordem divina. Você está disposto a seguir a ordem divina? Você convive com Deus a tal ponto de você entender o chamado dele? Qual a sua convivência com Deus? Você entende quando Deus te chama? Você compreende quando o Senhor Deus, ele convida você para uma missão? Ou nós vivemos um relacionamento com Deus distante, a tal ponto de não entendermos quando Deus nos chama? Deus chamou cada um de você que está aqui. Deus te chamou, querido, sabe para quê? Para te salvar. Deus chamou você porque Ele tem um céu para te dar. Mas Ele disse, é necessário que enquanto eu não volte, você siga, caminha, vai, segue em direção aonde eu vou levar você. E agora Abraão segue a ordem divina. Agora que coisa interessante, Deus promete a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. A mulher é estéril, a mulher não pode ter filho. Você acreditaria numa promessa assim, não? Seria capaz de acreditar, de confiar nesta promessa? No impossível? Porque as coisas que Deus prometeu para Abraão era impossível. Não tinha lógica. Você percebe que Deus não trabalha com lógica? Deus não trabalha com a lógica. Deus trabalha com milagres. Ô querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Há quanto tempo você está orando, pedindo a Deus um milagre? Deus não respondeu ainda? Não desanime. Porque no tempo certo o Senhor Deus realiza o milagre. Você precisa crer. A palavra de Deus diz, tudo é possível ao que crê. Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz, queridos, que faz a estéril mãe de filho. Deus foi o Deus que abriu o mar vermelho. E Ele quer fazer também na sua vida. Ele quer realizar grandes milagres em tua vida. E Ele quer realizar também grandes milagres através de você também. Jesus tem muitas coisas para fazer através de você.
Você sabia disso? Assim como Deus chamou Abrão e disse: Abrão, você vai ser uma bênção. Sê tu uma bênção na vida das pessoas. Deus também te chama para ser uma bênção na vida das pessoas. Todo aquele que Deus chama é para ser bênçãos para outras pessoas. Amém? E agora, Deus cumpre a sua promessa na vida de Abrão. E um dia Deus aparece para Abrão e diz: Abrão, a tua mulher vai ter um filho. Abrão não acredita nisso, sabia? Ele acredita duvidando. Mas Deus disse: eu estou falando para você. E ele, como o Senhor Deus, Ele conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração. Ele chega para Abrão e diz: Abrão, olha para o céu. Conta as estrelas. Abrão disse: eu não consigo, Senhor. Ele disse: pois é. Esse é o número dos teus descendentes, Abrão. Mas Abrão olhava para quem? Para a esposa. A esposa era estéril. Alguma vez Deus fez uma promessa para você, mas você olhou para os obstáculos e disse: não é possível, não vai dar certo. Nós somos assim, sabia? Eu sou meio pessimista, sabia? Os meninos meus até brincam comigo. Coisas pequenas, coisa boba, Jairan. Estou na fila do supermercado, tem 10 pessoas na minha frente. Passou todo mundo, chega a minha vez, o caixa quebra. Você também é assim? Tem vezes que eu chego no supermercado, os meninos, pai, não fica na fila. Não vai dar certo. E às vezes acontece comigo também, de eu achar isso também em coisas importantes, em coisas grandes. Não vai dar certo, não vai dar certo. E quando Deus diz: mas vai dar certo. Às vezes nós também olhamos como Abrão. Sabemos que Deus pode realizar o milagre. Sabemos que Deus é capaz de fazer, sabe, o maior milagre da nossa vida. Mas nós olhamos para os obstáculos na nossa frente e diz: não vai dar certo. Abrão olhava só para a esposa e diz: ela é estéril, Senhor. Mas quando Deus promete para você, Ele cumpre. Se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir na sua vida. Por isso você precisa crer, queridos. A palavra de Deus é repleta de promessas, de pessoas que creu, que acreditou, e o milagre aconteceu. Bem, um dia Deus chega na casa de Abrão e disse: a sua mulher vai engravidar mesmo. E a mulher ouviu, viu, Evangelho? Deu risada, riu. Adivinha por que ela riu, queridos? Sabe por quê? Porque ela era uma jovem de 75 anos. Olha como Deus trabalha. Você já imaginou isso? Eu fico imaginando Sara aqui na igreja, nossa, Vila Joaniza aqui. E Deus disse: a senhora vai ficar grávida, com 75 anos. E ela deu risada. Eu não vou contar, hoje eu não vou falar sobre as coisas que aconteceu no meio disso, por exemplo, o envolvimento de Abrão com Agar. Eu quero falar só do milagre. Então, 75 anos, a mulher recebeu, sabe, a notícia de que ela ia ficar grávida. E ela riu de Deus. Mas sabe qual foi a surpresa dela? Ficou grávida. E olha como Deus trabalha, queridos. Você já imaginou, cadê as irmãs aqui da igreja? Você já imaginou um dia, você chega aqui na igreja e de repente a irmã ali na porta da igreja diz: irmã, sabe o que vem à tarde? Vai ser o chá de bebê. Aí você fala: chá de bebê de quem? Da irmã Sara. Aí você fala: irmã Sara? Irmã Sara tem 75 anos. Olha que loucura. Olha que coisa sem lógica. E é por isso que a palavra de Deus diz que Deus, Ele trabalha, sabe,
com as loucuras para confundir os sábios desta terra. Deus não precisa da lógica. Deus não precisa da comprovação. O Senhor Deus, Ele não precisa de cálculos. Deus simplesmente realiza. O Senhor Deus, Ele simplesmente realiza. Ele simplesmente faz o que Ele promete. A mulher engravidou. Teve o bebê. E diz que o menino nasceu saudável. Estava crescendo, chefão. E quando chegou a idade de 13 anos, adivinha? Deus chega agora para Abrão e diz: Abrão, sabe o Isaac, o filho da promessa? Eu quero que você pegue esse menino, vai lá nas terras de Moriá. E lá nas terras de Moriá, eu vou mostrar o monte que você vai sacrificar ele para mim. Abraão deve ter olhado para Deus e falado: mas e a promessa? E a promessa da grande nação? Queridos, mas lá no fundo do coração, Abraão sabia que Deus tinha um plano. Lá no fundo do seu coração, sabe, seu coração partido, sangrando, porque agora ele tinha que entregar para Deus o filho da promessa, o menino que nasceu na sua velhice. Como, Senhor? E a promessa? E minha descendência, Jesus? Em algum momento você já se viu numa situação desta? Em que Deus te chama e diz: olha, querido, dá para mim. Dá para mim. E você olha: mas Senhor, o que é que eu faço? Olha que coisa interessante. Tem algumas coisas na Bíblia que eu fico analisando como Deus trabalha. Como Deus, Ele quer ver a nossa confiança nele para Ele fazer um milagre muito maior. Lembra de Elias? Elias chegou na cidade de Sarepta e encontrou uma viúva. Deus falou: uma viúva vai te ajudar. E a viúva só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E Elias disse: faz para mim o pão. Ela disse: não vou fazer para você, porque esse pouquinho de azeite aqui eu vou fazer o pão para mim e para o meu filho. Nós vamos comer este pão e depois morrer de fome, porque não tem mais nada. Olha como é que Deus trabalha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está passando por alguma provação nesse momento? Está passando? Eu quero dizer para você uma coisa. Sabe por quê? Este obstáculo que está na tua frente é Deus dizendo para você: você precisa passar por ele, porque a bênção maior está lá na frente. O grande problema nosso é que a gente chega no obstáculo e volta. Segundo o relato, diz que a mulher fez o pão para Elias. E quando essa mulher fez o pão para Elias, diz que o milagre aconteceu. Suas vasilhas estavam cheias de farinha e de azeite. Queridos, agora volta aqui para Abrão. Abrão agora com muita dor no coração, sozinho, calado. Tem coisa que a gente sofre sozinho, né? Tem momento que a gente sofre sozinho. Tem coisas que você não pode falar, só fala depois. Quando você está nessa angústia que você não pode falar, é nesse momento que sabe que Deus pega você nos seus braços fortes de amor. Abraão não podia falar para a mãe. Abraão não podia falar para a esposa que Deus pediu o menino em sacrifício. E segundo o relato bíblico, diz que Abraão, quieto, calado, chamou um dos seus funcionários e disse: olha, prepara o jumento, prepara a lenha, porque nós vamos sacrificar.
Era desse jeito que eles cultuavam naquele tempo. Naquele tempo não tinha igreja. Naquele tempo não tinha congregação. Naquele tempo a adoração era através do sacrifício. E disse então que agora Abrão pega seu filho, o funcionário, o jumento com a carga de lenha e segue para as terras de Moriá. Ninguém sabia. Ele carregava a angústia. Quando eu leio essa história de Abraão, eu me emociono. Porque o Senhor Deus, Ele tem o seu jeito de nos apresentar a sua mensagem. E agora Ele vai, uma caminhada de 3 dias, até as terras de Moriá, sofrendo, porque ninguém sabia. E aquele menino pré-adolescente, correndo naquelas campinas, e ele olhava para aquele menino e falava: meu Deus, eu vou ter que matar esse menino. Já parou para pensar nisso? Chegou até Moriá, e agora está ali o monte. Abrão chega para o seu funcionário e diz: espere aqui, porque eu e o menino vamos subir. Subiu até o monte, preparou o altar, colocou a lenha sobre o altar. E o menino agora, vendo tudo aquilo que o pai estava fazendo, diz: pai, aqui está o altar, aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E a palavra do pai diz: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Abraão, queridos, ele tinha uma confiança extrema em Deus. A fé de Abraão era tão grande que ele era capaz de fazer loucuras. A loucura de sacrificar o próprio filho. E agora diz que deita o menino sobre o altar. E quando Abraão ia mesmo, ele ia sacrificar o garoto. Quando levantou a faca, o cutelo, diz que ouviu uma grande voz dizendo: Abraão, não faça mal ao mancebo. E quando ele olha atrás, diz que estava um cordeiro. Um cordeiro entre a relva. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós vamos lá para Patriarcas e Profetas, Deus é tão maravilhoso. E tem até um verso bíblico que eu quero ler com vocês. Abre para mim aí. Amós capítulo 3, verso 7. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Deus faz com os seus filhos. Amós 3, 7. Quem achou aí? Quem quiser ler, pode ler bem alto, para todo mundo escutar você ler Amós 3, 7. Percebeu? Certamente o Senhor Deus não fará o quê? Coisa nenhuma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos fiéis, os profetas. Querido, nós também, os filhos de Deus, nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos, queridos, qual é o nosso destino. O Senhor Deus nos revelou. E agora que coisa interessante, que quando você vai para Patriarcas e Profetas, diz que houve um diálogo entre Deus e Abrão. Deus pregou uma peça em Abrão. Deus encenou, fez uma encenação. Sabe por quê? Porque Deus, ele precisava revelar para Abrão o seu segredo. Abraão era fiel a Deus. Ele sacrificava o cordeiro, mas não sabia o significado. Deus mandava, ele fazia. Deus mandou sacrificar o cordeiro, ele ia sacrificava. Deus mandou sacrificar o menino, ele ia sacrificava. E agora Deus, para ensinar para Abrão, para explicar para Abraão o que seria, ele fez toda, essa encenação, essa peça, de mandar o menino, de mandar Abrão levar o menino, subir o monte. E agora sabe o que Deus chega para Abrão e diz: Abrão,
eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você. Nossa amizade é tão grande que eu não poderia deixar você sem saber os meus segredos. Você está vendo esse monte? Você subiu esse monte. Eu quero dizer para você, querido Abraão, que não é o teu filho. Não é o teu filho que vai subir o monte. É o meu filho, Abraão. Sabe essa caminhada de 3 dias que você fez, sofrendo? Sou eu, Abraão. Eu vou passar por isto. Porque um dia o meu filho, ele vai subir o monte, não o Monte Moriá, mas um monte chamado Calvário, para morrer por você e por seu filho. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Olha o que Deus fez para Abraão entender o sacrifício de Jesus. Ele disse, você precisava entender. E agora nós vamos lá para o capítulo 8 de João. Abre aí. Evangelho de João, capítulo 8, verso 56. E olha só o que Jesus falou. Evangelho de João, capítulo 8, verso 56. O que você lê aí? João, capítulo 8, verso 56. Quem quer ler esse verso para nós? Você entendeu agora? Abraão, vosso pai, ele viu o quê? Que dia que Abraão viu? Qual foi o dia que Abraão viu, que Deus mostrou para Abraão, o seu amigo Abraão? O dia que Jesus Cristo, o Criador de Abraão, ia morrer por ele. Mas Abraão, para entender o sofrimento de Deus, ele tinha também que passar pelo sofrimento. Olha que coisa. A angústia que Abraão sofreu. Em 3 dias de caminhada. Meu filho vai morrer, meu filho vai morrer, meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. Deus disse, Abraão, eu precisava que você passasse por isso para você me entender. Para você se colocar no meu lugar. Porque um dia o meu filho também vai subir um monte. E naquele monte, lá no Calvário, Abraão, o meu filho, ele vai morrer por você. Queridos, esse é o amor de Deus por mim e por você. O seu filho Jesus subiu o monte Calvário para morrer por você. Ele entregou sua vida para que você e eu pudéssemos viver. E é por isso que Jesus nos chama todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Porque a tua salvação custou a vida do Filho de Deus. Você é caro para Jesus. Você e eu somos as coisas mais preciosas que Jesus tem. A tal ponto de Ele pagar com sua própria vida para ter você de volta para Ele. Por favor, queridos, aconteça o que acontecer nesta vida, não desista de Jesus. Aconteça o que acontecer, seja firme como Abraão. Sofra o que preciso for, mas acredite que Deus, no momento certo, vai realizar um milagre na sua vida. Você está orando por algo? Tem alguma coisa na tua vida que você está orando? E você está pedindo a Deus? Não desista. Continue orando. Continue confiando. Continue crendo. Porque Deus vai realizar o milagre. Irmãos queridos, o nosso Deus é um Deus de milagres. Sabe? Nós estamos aqui por um milagre. Então, confia no Senhor.
Faça aquilo que o salmista escreveu, Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Você sabe, quando nós estamos diante de situações difíceis na vida, a única coisa que Deus pede para você é continuar crendo nele. A única coisa que Deus pede para você é que você dobre os seus joelhos e clame. Tem certas horas que a única coisa que nós podemos fazer é isso, irmãos. Quando lá em casa, o povo lá de casa, tudo contraiu o Covid. Olha, Jonas, lá em casa o Covid estava numa situação que a gente tropeçava no Covid. E minha mulher foi quem mais sofreu com a Covid. Foi internada. Todos os dias o médico ligava para mim. Eu não podia ir lá. A gente não podia visitar. E todos os dias, por volta das 5, 5:30, ligava para passar para a gente o quadro de saúde. E aí, no primeiro dia, ele disse: olha, a tua mulher, ela está sendo cuidada, mas ela não está bem. Mas eu orando a Deus e disse: amanhã vai melhorar. No outro dia ele orou e disse: olha, ela está sendo cuidada, mas piorou. 75% do pulmão dela está tomado. Eu falei: meu Deus, vou ficar viúvo. Bateu o medo. Bateu o desespero. Só que nessas horas Deus fala com a gente, né? Deus fala conosco. Um irmão nosso lá do Americanópolis me ligou, irmão Paulinho. Cláudio, confia em Deus. Então essa frase dele foi mais ou menos assim, caiu para mim querendo dizer, você é impotente. Você não tem como fazer nada. A única coisa que você pode fazer agora é dobrar seus joelhos e clamar. E foi o que eu fiz. Dobrei meus joelhos e clamei. E naquela noite eu consegui dormir. E graças a Deus, no outro dia o doutor ligou e disse: teve uma pequena melhora, mas está na UTI ainda. E no outro dia teve mais outra melhora, e mais uma melhora. E mais uma melhora. E eu estava em casa com Covid também. Gustavo também estava com Covid. Felipe não pegou Covid, graças a Deus. Agora o que era engraçado, eu lembrei dos tempos de Cristo, né? Que as pessoas, os leprosos, eles tinham que ficar afastados, isolados. As irmãs aqui da igreja, algumas irmãs aqui da igreja faziam umas comidinhas para mim e para os meus filhos. E elas levavam. Irmã Fátima um dia fez uma sopa, uma panela de sopa, comprou um saco de pão, levou, deixou na porta do prédio. Quando já estava na CUPC, ligou: deixei uma comidinha para você, desce lá e pega. As pessoas com medo da gente. E graças a Deus foi melhorando e melhorando, e até que um dia recebeu alta, eu fui lá buscar. Deus realiza milagres. Então, se eu estou pregando para alguém nesta noite que está atravessando um momento de dificuldade, de luta, de incerteza, de medo, querido, dobre o seu joelho, clama ao Senhor, e no momento dele, Ele vai realizar o milagre, porque Ele prometeu que tudo é possível ao que crê. Que Deus te abençoe essa noite, tá? Que você não desgrude de Jesus. Segure nos seus braços de amor. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Que Deus te abençoe. Amém?
Louve ao Senhor. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra do Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Quando tudo parece que vai dar errado, nós acreditamos em Ti. Nós cremos no Senhor. E aqui está, meu Deus, um pouco dos Teus filhos. Cada um tem algo que o Senhor precisa realizar em suas vidas. O Senhor sabe o que é. O Senhor conhece, meu Deus. E por isso pedimos a Ti que realize o milagre na vida dos Teus filhos, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai querido, mas que o maior milagre na nossa vida seja sempre confiar em Ti. Que não percamos nunca a fé no Senhor e nas Tuas promessas.
Assim como o Senhor revelou a Abraão o teu dia, ó Deus, revele para nós também. Nós pedimos ao Senhor que nos leve agora para as nossas casas, em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu estou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Amém? Obrigado você que esteve conosco pelo YouTube. Nos encontramos amanhã às 8 horas da noite.